Olá, meu nome é Sheila Mutran, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Pará, na área de concentração em dentística. E nesse vídeo falarei sobre a regressão logística múltipla, tema que faz parte da disciplina de tópicos avançados em bioestatística e também do projeto Bioestatística em Gotas. Abordarei os seguintes tópicos: o conceito de regressão logística de maneira geral, as vantagens e suas classificações, as características gerais da regressão logística múltipla, a aplicação na odontologia através da exemplificação por meio de um artigo científico e, por fim, a execução do teste no programa chamado Jamove. A regressão logística, de forma geral, ela faz parte dos modelos lineares generalizados. Consiste em um método estatístico que estuda a relação entre a variável dependente, também chamada de variável resposta, que obrigatoriamente deve ser qualitativa, com uma ou mais variáveis dependentes. Essas são chamadas de variáveis preditoras, seja essa qualitativa ou quantitativa. Tem como objetivo estimar a probabilidade de ocorrência de determinado fenômeno em função de outras variáveis explanatórias. Apesar da regressão logística ser ainda pouco explorada em algumas áreas do conhecimento, pode ser muito bem utilizada em outros domínios, como na área financeira, ambiental e epidemiológica, e possui muitas vantagens. Dentre elas estão: ela é, no ponto de vista matemático, extremamente flexível e fácil de ser utilizada, permite uma interpretação de resultados de forma bastante rica e direta, e alguns autores identificam ela como um método padrão de análise para dados dicotômicos, especialmente nas ciências da saúde. Quanto à classificação em relação à variável independente, variável x, a regressão logística pode ser simples e múltipla. Na regressão logística simples, a variável dependente y ela é qualitativa obrigatoriamente e só possui uma variável independente x, que pode ser qualitativa ou quantitativa. Já na regressão múltipla, a variável dependente y também é qualitativa e possui duas ou mais variáveis independentes x, que pode ser qualitativa ou quantitativa. Essa é a fórmula da regressão logística múltipla, em que P é a probabilidade de ocorrência de um fenômeno, x é o vetor das variáveis preditoras e alfa e beta são os parâmetros do modelo, em que beta ele é estimado através do método de máxima verossimilhança. Em relação à classificação da regressão logística quanto ao tipo de variável dependente, variável y, que deve ser qualitativa, podemos classificá-la como binária ou dicotômica, ou então chamada de dummy, que, no caso, assume duas categorias, de 0 e 1, que pode representar a taxa de sucesso ou insucesso, ausência ou presença de determinado fenômeno. É o tipo de variável dependente mais utilizada. Ou então, podemos classificá-la como nominal, onde se tem 3 ou mais categorias, sem a ordenação natural desses níveis. Quando essas 3 ou mais categorias possuem uma ordenação natural dos níveis, são categorizadas, nós denominamos de ordinal. Quanto à curva da regressão logística, esse gráfico ele representa um modelo clássico da regressão logística para dados dicotômicos, ou seja, quando a variável dependente ela é binária. Como podemos perceber, a função logística ela possui um formato característico, em formato de S, também chamado de modelo sigmoide, porque nesse caso é inviável traçar uma reta, já que são dados binários. Como não podemos calcular o método de mínimos quadrados utilizado na regressão linear, nós utilizamos aqui, nesse caso, onde a variável ela assume apenas dois valores, de 0 e 1, o valor previsto ele deve ficar dentro desse domínio de 0 e 1. Por esse motivo, usa-se a curva logística para representar a relação entre a variável independente com a variável dependente. A regressão logística possui características e métodos que são importantes conhecê-los para a aplicação do teste e melhor entendimento desse método. Essas características gerais são a multicolinearidade, ou melhor, a ausência da multicolinearidade, o pseudo-coeficiente de determinação, o pseudo-R², a estimação por máxima verossemelhança, a estatística de Wald e a razão de chances, também conhecida como odds ratio. Nós vamos ver a seguir cada item. A multicolinearidade, que consiste em correlações muito elevadas, quando são encontradas em valores muito altos, elas podem prejudicar a capacidade preditiva do modelo, então deve-se evitar as correlações elevadas.
E para medir essa multicolinearidade, pode ser utilizado o que se chama de fator de inflação da variância. Esse teste ele vai avaliar o quanto que as variâncias de um coeficiente de regressão estimado aumentam se as variáveis preditoras estiverem correlacionadas. Então, se o VIF for igual a 1, quer dizer que não há correlação, que seria uma situação desejada para a execução do teste. Quando o VIF estiver entre 1 e 5, quer dizer que as variáveis estão moderadamente correlacionadas. E se esse VIF for maior que 5, quer dizer que há uma alta correlação. Nesse caso aqui, deve-se evitar esse tipo de situação. Outro item importante é o que se chama de pseudo-R² ou pseudo-coeficiente de determinação. Como o modelo logístico ele não tem um coeficiente de determinação, então os pesquisadores apontaram outra forma de avaliar o modelo geral. Dessa forma, propuseram o pseudo-R², que ele é definido como o valor de ajuste geral do modelo, pode ser calculado para a regressão logística, que é comparável com o coeficiente de determinação, o R², que é utilizado na regressão linear múltipla. Porém, ele não é igual, mas ele segue uma regra básica, apesar da complexidade dele, que é quanto maior o valor, melhor é o ajuste. Vou mostrar para vocês 3 tipos de pseudo-R² mais encontrados. O primeiro é o R² de McFadden, que é utilizado principalmente como um critério para comparar 2 ou mais modelos. E o critério de escolha do modelo mais indicado seria o modelo que tiver o maior valor de pseudo-R². Dessa forma, a utilidade é muito limitada. Então, surgiu outro tipo de pseudo-R², que é o R² de Cox-Snell, que é baseado na função de verossemelhança. Os valores maiores indicam o maior ajuste do modelo, no entanto, também possui limitação, pois não pode atingir o valor máximo de 1. Devido a essa limitação, então, surgiu o que se chama de pseudo-R² de Nagelkirch. Nada mais é do que uma modificação do método de Cox-Snell que busca segurar a variação do coeficiente entre 0 até 1. Já o terceiro item, a estimação por máxima verossemelhança, que é a técnica mais popular de estimação dos parâmetros do modelo de regressão logística, pois não se aplica a técnica de mínimos quadrados, que minimiza a soma das diferenças quadradas na regressão logística. Nesse caso, a estimação por máxima verossemelhança busca encontrar as estimativas mais prováveis dos coeficientes e maximiza a probabilidade de que o evento ocorra. É uma forma de avaliar o modelo logístico como um todo, onde a significância estatística é avaliada através da distribuição do Q² e dá condições para a verificação inicial da significância do modelo geral por meio de teste de hipótese, onde a minha hipótese nula ela afirma que todos os parâmetros do modelo são iguais a zero, ou seja, o comportamento de cada uma das variáveis x e seus respectivos coeficientes, elas não vão influenciar em absolutamente nada na probabilidade de ocorrência de um evento. Já na hipótese alternativa, afirma que há pelo menos um coeficiente beta que seja diferente de zero, ou seja, pelo menos um x pode explicar a probabilidade de ocorrência de um evento. Já a estatística de Wald, também conhecida como estatística W ou teste de Wald, ela é utilizada para avaliar a significância individualmente dos coeficientes de cada variável independente. Segundo a sua fórmula, que é definida como quadrado da razão entre a estimativa de máximo verossemelhança e seus respectivos erros padrões. Ela é semelhante ao teste T, utilizado na regressão linear múltipla. E por fim, temos a razão de chances, também conhecida como odds ratio, que é utilizada para determinar a vantagem ou desvantagem de um evento em relação ao outro. É um método que vai auxiliar na interpretação dos resultados da regressão logística múltipla, e a sua fórmula consiste basicamente na razão entre a probabilidade de ocorrência do evento e a probabilidade de não ocorrência desse evento. Existem algumas condições quanto à interpretação dos resultados da odds ratio, pois quando eu tenho a odds ratio igual a 1, quer dizer que não há maior nem menor chance desse evento ocorrer, ou seja, são chances semelhantes. Quando a odds ratio é maior do que 1, indica que há uma chance maior do evento acontecer. E quando a odds ratio é menor do que 1, quer dizer que há chance menor do evento da ocorrência desse fenômeno. Significa que há um efeito protetor. Esse artigo exemplifica como pode ser aplicada a regressão logística múltipla na odontologia.
O trabalho é intitulado como Avaliação de fatores associados com cáries dentárias em comunidades rurais no distrito de Rakai, na Uganda. O objetivo do trabalho foi avaliar os fatores associados com as cáries dentárias em comunidades rurais no distrito de Rakai, na Uganda. Nessa tabela, retirada do próprio artigo, foi aplicada a regressão logística múltipla. Nesse caso, tem a variável dependente cárie dentária como uma variável dicotômica, codificada como cárie ausente com o dummy 0 quando o CPOD for igual a 0 e a cárie presente quando o CPOD for igual maior do que 1, representada pelo dummy 1. Tem-se como variáveis independentes a idade, o consumo de lanches açucarados, a higienização dentária e a ida ao dentista. Essas variáveis independentes todas obtiveram significância estatística. Nós podemos observar também a significância estatística, além do p-valor menor que 5%, através da não inclusão no intervalo de confiança do número 1, como podemos ver nessas variáveis. Aqui temos a interpretação da odds ratio e, tomando como referência o consumo de lanches açucarados, que obteve o maior resultado da odds ratio, nós podemos interpretar da seguinte forma: a chance de ter cárie dentária é 11,2 vezes maior em indivíduos que consomem lanches açucarados em comparação aos que não consomem. Agora, tomando como referência a ida ao dentista, a visita ao dentista, que obteve o menor valor de odds ratio, um efeito protetor, nós podemos interpretar da seguinte forma: a chance de ter cárie dentária é 2 vezes menor, ou 50% menor, em indivíduos que vão ao dentista, quando comparados aos que não vão ao dentista. Para executar um exemplo, nós podemos utilizar o Jamove, que é um software estatístico gratuito e aberto, como vamos ver a seguir. Para executar o teste da regressão logística múltipla, é necessário ter um banco de dados. Já estou com ele aberto no Jamove. Nesse exemplo, vamos avaliar a ocorrência do câncer de boca, se está associada ao sexo e ao hábito de fumar. Então, nesse exemplo, a variável dependente é o câncer de boca, uma variável dicotômica, onde 1 significa a presença da doença e 0 significa a ausência da doença. A variável independente sexo também é dicotômica, e 1 são os indivíduos do sexo masculino e 0 os indivíduos do sexo feminino. A segunda variável independente é o hábito de fumar, onde 1 significa a presença do hábito de fumar e 0 a ausência do hábito de fumar. Para executar o teste, primeiro deve-se ir na aba Análises, depois em Regressão e clicar na opção 2 desfechos binomial. Então, vai abrir uma janela da regressão logística. Primeiramente, deve-se fazer uma análise do ajuste do modelo geral de cada variável independente com a variável dependente, através da análise do resultado do pseudo-RL². Essa análise explanatória univariada deve ser realizada para a construção do modelo logístico múltiplo. É necessário selecionar a variável dependente, câncer de boca, e clicar na seta para o lado, para adicioná-la em variável dependente. Depois, devemos selecionar a variável independente, nesse caso o sexo, e clicar na seta para adicioná-la em fatores. Em seguida, em ajuste do modelo, é necessário selecionar qual tipo de pseudo-RL² nós iremos trabalhar. Nesse caso, vou marcar as 3 opções, mas não é obrigatório. Marcarei as 3 opções somente para compará-los. Observe o resultado do ajuste do modelo geral, os 3 tipos de pseudo-RL² que nós selecionamos anteriormente, sendo que o pseudo-RL² de Nagelkirch foi o de maior resultado. É nesse que nós vamos tomar como referência. Dessa forma, presume-se que o sexo é capaz de explicar em 42,1% a ocorrência de câncer de boca. Como temos somente 2 variáveis independentes, vamos realizar os mesmos passos com a outra variável independente, o hábito de fumar. Nesse caso, eu retiro de fatores a variável sexo e adiciono o hábito de fumar. Observem que nesse caso, o hábito de fumar é capaz de explicar em 56,7% a ocorrência de câncer de boca. Agora, vamos verificar se a melhora do modelo quando as 2 variáveis independentes estão em conjunto. Adicionando a variável sexo junto à variável hábito de fumar em fatores, nós podemos observar que houve uma melhora no ajuste do modelo geral. Então, de acordo com o pseudo-RL² de Nagelkirch, o hábito de fumar e o sexo são capazes de explicar em 66,2% o câncer de boca. Diante desses resultados, nós podemos prosseguir com a construção do modelo logístico múltiplo.
Então, na aba Níveis de referências, mantém-se o zero como referência para todas as variáveis, onde o resultado da odds ratio será comparada com essa referência. Depois, em verificações de suposições, marca-se estatísticas de colinearidade, para checar a colinearidade entre as variáveis independentes. Em seguida, na aba Coeficientes do modelo, em Omnibus Testes, marca-se a estimação por máxima verossimilhança, também é necessário marcar a odds ratio e o intervalo de confiança em 95%. Na aba Ajuste do modelo, irei manter as 3 opções de pseudo-RO quadrado que eu já tinha marcado anteriormente. Depois de termos selecionado todas as opções de testes necessários, ao lado nós podemos visualizar os resultados gerados. Então, primeiramente, iremos checar a colinearidade das variáveis através do fator de inflação da variância, o VIF. Observe que o VIF foi de 1,01, ou seja, bem próximo de 1, que significa que, de acordo com a tabela do fator de inflação da variância, mostrada anteriormente, não há correlação entre as variáveis independentes, então podemos prosseguir com a análise dos demais resultados. Observamos mais uma vez o pseudo-RO quadrado de Nagelkirch, que foi de 66,2%, ou seja, o sexo e o hábito de fumar podem explicar em 66,2% o câncer de boca. Na estimação por máxima verossimilhança com o teste do Q-quadrado e através do teste de hipótese e da significância do p-valor, a variável sexo não foi significativa, como a gente pode perceber através do p-valor, que foi maior que 5%. Ou seja, nesse teste, o sexo não exerceu nenhuma influência sobre a presença ou ausência do câncer de boca. Já o hábito de fumar, nós podemos observar através do p-valor que foi significativo, ou seja, foi menor que 5%. Dessa forma, nós selecionamos a hipótese alternativa que afirma que o hábito de fumar exerce influência sobre o câncer de boca. No Jamove, não precisa executar o teste de Wald, porque o Q-quadrado já informa quais são as variáveis significativas na análise. Passamos então para a última tabela, os coeficientes do modelo. Nesse caso, o intercepto foi de menos 2,99, que consiste no valor de y quando x for igual a zero. As outras estimativas são referentes aos coeficientes de interpretação de cada variável independente, o beta. Em relação ao sexo, na ocorrência de x, aumenta-se em 2,18 a chance de ocorrência de y. Em relação ao hábito de fumar, na ocorrência de x, aumenta-se em 3,15 a chance de ocorrência de y. Agora, analisando a odds ratio, observamos que o sexo resultou em 8,85 e o hábito de fumar resultou em um número maior em 23,22. Podemos observar a significância estatística dessa análise através do p-valor, onde o sexo não obteve significância estatística, foi maior que 0,05, maior que 5%, além da inclusão do 1 dentro do intervalo de confiança. Diferentemente do hábito de fumar, que obteve-se significância estatística, ou seja, o p-valor foi menor que 5%, e não há inclusão do 1 dentro do intervalo de confiança. Observem também que os intervalos de confiança foram muito elevados. Isso pode ser explicado pelo fato da amostra ter sido muito pequena. Dessa forma, a interpretação da odds ratio para o hábito de fumar fica da seguinte maneira: a chance de ter câncer de boca é 23,22 vezes maior em pacientes fumantes quando comparado aos que não fumam. E para finalizar, eu utilizei as seguintes referências. Espero ter ajudado e obrigada!